Operação Obscura é um filme de suspense de 2020 que foi recentemente adicionado ao catálogo da Netflix. No filme temos a policial Renée, que depois da morte do seu filho ficou um tempo afastada do trabalho e agora que ela tá voltando à ativa. Isso alguns meses depois. Já nesse dia de volta ao trabalho, ela se depara com o assassinato de um dos seus colegas. Ela e o parceiro dela chegam na cena do crime e encontram um cenário muito estranho. E a partir daí a Renée começa a investigar por ela mesma o que pode ter acontecido com o seu colega. Nessa investigação dela, ela vai percebendo que pode existir uma causa sobrenatural para aquilo que aconteceu com esse cara e para outras coisas que vão acontecendo no decorrer do filme também. Hoje o vídeo vai ser dividido em duas partes, uma parte sem spoilers e outra parte com spoilers, porque tem alguns pontos desse filme que eu não resisti a falar com spoilers. E vamos lá então, relaxa que quando começar os spoilers eu vou avisar, tá? Pode ficar tranquilo. Operação Obscura começa interessante. Ele começa lá na cena do crime, mostrando como é que o tal do cara morreu. Claro que ele não mostra tudo, né? Porque senão ia tirar a graça de tudo. Mas mostra o cara morrendo, pra dar aquele impacto já de primeira, né? Deixar a pessoa interessada no filme. E em seguida ele vai mostrando a história da protagonista, mostrando como é que o filho dela morreu, por que ela ficou afastada do trabalho por tanto tempo. E mostrando agora o retorno dela pra polícia. Até aí tudo certo, dá aquele baque inicial, começa mostrando aquela cena mais impactante pra gerar curiosidade. E em seguida mostra toda a história da protagonista pra situar a gente naquele universo. Até aí, show. Aí a Renée começa a investigar tudo por ela mesma e é aí que o filme vai fazendo isso aqui. E isso é com, sei lá, acho que 25 minutos de filme. A partir dos 25 minutos de filme ele já começa a ir descendo. E isso por quê? Porque quando a Renée decide investigar tudo por conta própria, ela tem as respostas de uma forma tão fácil, tão mastigada, que vocês não têm ideia. As respostas parece que pipocam na frente dela, incrível. Ela não precisa se esforçar muito pra conseguir desvendar as coisas, né? Conseguir pistas. Precisa de um endereço? Toma aqui. Precisa identificar uma pessoa encapuzada? Toma aqui. Precisa tirar uma informação de uma pessoa que já mentiu pra polícia? Toma aqui. E essa facilidade que a protagonista tem de descobrir tudo acaba tirando a empolgação que a descoberta traz em quem tá assistindo. E olha que a facilidade em encontrar coisas não é a única facilidade que a protagonista tem, não. Ela também aceita o sobrenatural de forma muito fácil. Ela não para e pensa, não, tem que existir uma explicação racional para isso, o que geralmente um ser humano faz, né? Tenta pensar numa explicação plausível para as coisas que acontecem. Não, ela abraça o sobrenatural como se fosse a coisa mais natural do mundo. E isso sem ter nenhuma explicação, porque você pode estar pensando, ela deve aceitar porque ela ouviu uma explicação e ela acredita nessa explicação. Não, ela não tem explicação nenhuma. Nem ela e nem a gente tem explicação nenhuma. Claro que a gente conhece a origem da ameaça sobrenatural, a gente sabe o que tá acontecendo ali, mas a gente não sabe como que tá acontecendo aquilo ali. E o engraçado é que não parece que a Renée apenas aceita tudo com muita facilidade. Todo mundo ali parece que aceita tudo com muita facilidade, porque ninguém questiona nada. Incrível. E assim, eu queria falar sobre a atuação da protagonista, mas eu não consigo separar o que pode ser atuação ruim e o que pode ser roteiro ruim. Porque a Renée, tendo passado por tudo que ela passou, na minha opinião, ficou muito inexpressiva. E eu não consigo identificar se isso é o roteiro direcionando a atriz por esse caminho ou se isso é a própria atriz mesmo. Outra coisa não muito interessante no filme, mas isso a gente até releva porque não aparece tanto assim, é o CGI. Não ficou legal não muito pelo menos. Como a gente tá falando aqui sobre algo sobrenatural, é claro que ia aparecer um CGIzinho ali, né? Ou ia ser CGI ou ia ser efeito prático. Nesse caso precisou ser CGI. Assim, ficou muito nítido pra gente que o orçamento do filme não foi tão alto assim, e a gente percebe isso por causa do CGI, que não é muito bom, mas ainda assim ficou muito melhor do que Titanic 666, vamos combinar. Mas como eu disse, dá pra ignorar porque o CGI não se faz presente em todos os momentos do filme, são momentos pontuais. Até certo ponto do filme, eu tinha em mente fazer o meu vídeo e dizer, é um passatempo, assim, não é um filme lá, essas coisas, mas dá pra você assistir. Agora eu já mudei esse meu pensamento. Eu só diria pra você assistir Operação Obscura se você não tiver nada melhor mesmo pra assistir. E se você já assistiu o filme, fica por aqui agora que eu vou comentar alguns pontos com spoiler que eu preciso muito comentar com vocês. Mas se você ainda não viu o filme e pretende assistir, essa é a hora que você fecha o vídeo. Senhoras e senhores, temos aqui um novo Jason Voorhees. Todo mundo sempre questionou o fato do Jason ter morrido criança e quando ele voltou, né, o sobrenatural, ele voltou
aquela criatura que ele voltou um adulto gigantesco e super forte. Por que que o Jason morreu criança e voltou daquele jeito? Operação Obscura bebe dessa água, porque o menino DeMarco, ele morreu criança, magrelinho, 14 anos, e quando ele voltou aquela entidade sobrenatural enorme e super forte. Alguém aí consegue dar uma explicação pra isso? Porque eu não. A única coisa que eu consigo pensar assim, poderia ser, mas ainda assim, não é. É que ele voltou cheio de um espírito assim. Como é que é o nome? Esqueci o nome. O espírito que tá muito magoado. Como é que é o nome, gente? Esqueci, meu Deus. Comenta aqui embaixo se tu sabe do que eu tô falando, porque agora eu esqueci qual é o nome. Mas enfim, nem assim, cara. Mesmo sendo um espírito vingativo, acho que é isso. Mesmo ele sendo um espírito vingativo, ele morreu muito novinho, 14 anos. Como é que ele ia voltar daquele jeito? Ah, é a mesma coisa do Jason, gente. É a mesma coisa. Outra coisa, foi a mãe dele que fez alguma coisa pra ele voltar e sair matando todo mundo? Foi algum feitiço, algum pacto que ela fez? Isso não ficou claro. O filme tentou enganar a gente, falando assim, dando a entender que ele ia dar alguma resposta naquele momento em que a Renée estava mexendo nas coisas dela, que ela encontrou uma caixa da mãe do DeMarco, como é o nome dela? Tanish, sei lá, não lembro agora. Que ela encontrou aquela caixa e ela abriu e foi vendo as coisas, né? E ali deu a entender que a mãe podia estar fazendo alguma coisa, mas só deu a entender, não explicou nada direito, não tem resposta nenhuma. Então a única coisa que a gente sabe é que o DeMarco queria matar todos os policiais envolvidos no assassinato dele e pra isso ele virou o Jason. Pronto. Outro ponto que eu precisava comentar aqui é sobre o tal do Danny, aquele outro policial que acabou se matando. Foi a única surpresa no filme pra mim, esse menino se matar e o envolvimento dele no assassinato lá do DeMarco. Beleza, foi uma surpresa, ok. Mas o filme quis enfiar na nossa goela, assim, essa morte, esse suicídio dele, porque o menino não aparentava estar se culpando pelo que aconteceu. Ele parecia estar super de boa. A única coisa que ele parecia era estar preocupado com o fato da Renée estar investigando a mulher que era a mãe do menino. Só isso. Ele parecia que não queria que ela descobrisse, porque, né, era um segredo muito grande. Mas ele não parecia estar se sentindo culpado a ponto de se matar. Então o filme tentou enfiar isso na nossa goela, esse suicídio dele, pra ter alguma coisa ali de surpreendente na história. Aí tu me diz, ele se matou porque ele ficou com medo da Renée descobrir. Foda-se a Renée, gente. A gente já tinha acabado de conhecer a Renée. A Renée tinha acabado de voltar pro trabalho, ele nem conhecia ela. Por que que ele ia se importar tanto com a opinião de uma pessoa que ele acabou de conhecer? Ela descobriu o que foi, o que aconteceu. Não. Então, na minha opinião, esse menino se matar foi uma forçação de barra do filme pra entregar alguma coisa de surpreendente, pelo menos. E o terceiro e último ponto que eu precisava comentar com vocês é sobre a facilidade da Renée encontrar uma mulher encapuzada, que ela nem conseguiu ver o rosto direito. Gente, ela viu aquela cruz na calça da menina, e ela pesquisou a cruz na internet, encontrou o hospital e encontrou a menina, ó, assim, num passe de mágica. Gente, pelo amor de Deus, nem dava pra ver a cara da menina na gravação. Não dava pra ver. Cara, meu Deus, foi uma forçação de barra muito sinistra. Foi o cúmulo do absurdo, da facilidade. Foi aí que o filme começou a cair pra mim. Me conte agora nos comentários em que momento que o filme começou a cair pra você. Só não esquece de dar aquele avisinho de spoiler pra ninguém pegar spoiler antes, tá bom? E faz favor de se inscrever aqui no canal caso você não esteja inscrito, porque se tu abriu esse vídeo é porque você gosta de filme de suspense. Se você gosta de filme de suspense e de terror, você tá no lugar certo. Beijinhos e até a próxima.